Olá, pessoal. Então, continuando o assunto de equilíbrio químico, vou falar hoje sobre deslocamento de equilíbrio, que é um assunto mais teórico, né, relativamente mais fácil de compreensão, já que não envolve tanto cálculo, não envolve, na verdade, não envolve cálculos, né? É só na parte de teoria, estudar o deslocamento de equilíbrio quando uma força externa age sobre uma reação que está em equilíbrio. Na aula passada nós trabalhamos que uma reação em equilíbrio ela é atingida quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Uma reação em equilíbrio, as reações ocorrem nos dois sentidos. E quando uma reação atinge esse equilíbrio, também ocorre que as concentrações permanecem constantes, certo? Não há alteração na concentração dos participantes da reação. Deslocamento de equilíbrio. Um sistema, quando atinge o equilíbrio químico, tende a ficar assim sem que ocorra nenhuma mudança nos valores de concentrações, tanto de reagentes como de produtos, a menos que um fator externo altere no equilíbrio. Quando um fator externo age no equilíbrio, as concentrações podem variar. Os fatores externos capazes de alterar capazes de deslocar o equilíbrio são a concentração das substâncias participantes da reação, a temperatura e a pressão. Princípio de Le Chatelier. Le Chatelier criou um princípio, né, que rege o mecanismo do deslocamento de equilíbrio, que diz assim: quando o fator externo atua sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca no sentido de reduzir a ação deste fator sobre si, buscando um novo equilíbrio. Ou seja, o próprio sistema, a própria reação em equilíbrio, busca se reequilibrar após uma perturbação externa. É importante tomar nota do seguinte: quando a velocidade da reação direta aumenta, diz-se que o equilíbrio está se deslocando para a direita. Quando a velocidade da reação inversa aumenta, diz que o equilíbrio está se deslocando para a esquerda. Esses deslocamentos ocorrem até atingir o equilíbrio. Fatores que deslocam o equilíbrio químico de uma reação. Influência da concentração. Então, são três: concentração, temperatura e pressão. Então, vamos aprender um de cada vez. Influência da concentração. Então, eu tenho um exemplo aqui da reação de 2NO mais 1 mol de O2 formando 2 mols de NO2. Então, a reação está em equilíbrio, as substâncias todas no estado gasoso. Então, vai ocorrer o seguinte: analisando no primeiro caso, a adição de NO ou O2. Quando se adiciona NO ou O2, o equilíbrio será deslocado para o lado direito, no sentido de consumir o que foi adicionado, ou seja, no sentido contrário à adição. Quando é adicionado um participante, qualquer um dos participantes da reação, o equilíbrio é deslocado no sentido contrário à adição. Então, nesse caso aqui, foi adicionado no lado esquerdo, o equilíbrio é deslocado para o lado direito, ou seja, vai no sentido de consumir essa adição e formar mais produtos, de acordo com essa reação. No segundo caso, a adição de NO2, ou seja, a adição do produto na reação direta. O equilíbrio será deslocado para o lado esquerdo, no sentido de consumir o que foi adicionado, ou seja, no sentido contrário à adição. Foi adicionado mais NO2, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado esquerdo, ou seja, fazer com que essa adição seja consumida e formando assim mais reagentes. Ou seja, adicionou qualquer participante da reação, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário da reação. Se adiciona no lado direito, o equilíbrio é deslocado para o lado esquerdo. Se adiciona-se para o lado esquerdo, o equilíbrio é deslocado para o lado direito. E no terceiro caso, na retirada. Eu peguei só o exemplo da retirada do NO2. Quando se retira, o equilíbrio é deslocado para o lado direito, no sentido do lado que foi retirado. Ou seja, regenerar esse participante. Então, se foi tirado no lado direito, o equilíbrio é deslocado para o lado direito. Se for tirado no lado esquerdo, o equilíbrio é deslocado no lado esquerdo. Nesse caso, o equilíbrio foi deslocado, foi retirado NO2, então o equilíbrio vai ser deslocado para o lado direito. Recapitulando,
A adição, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário à adição. Retirada, o equilíbrio é deslocado para o lado a favor da retirada. De onde foi retirado. Influência da temperatura. Então nós temos aqui essa reação, que é uma reação exotérmica. O lado direto, a reação direta da esquerda para a direita é uma reação exotérmica, a variação de entalpia é negativa, é menor que zero. Então quer dizer que da direita para a esquerda a reação é endotérmica, certo? A reação direta exotérmica, como mostra aí na equação, portanto a reação inversa da direita para a esquerda é endotérmica. Então aqui, aumento da temperatura. Quando aumenta a temperatura, quando a temperatura é aumentada numa reação exotérmica, direto, vai favorecer o lado da reação endotérmica, porque a endotérmica absorve calor. Então o equilíbrio será deslocado para o lado esquerdo, no sentido inverso da reação que é endotérmico. Agora, no caso da diminuição da temperatura, a diminuição da temperatura favorece uma reação exotérmica. Então, nesse caso, vai favorecer o lado direito, ou seja, o equilíbrio será deslocado para o lado direito, no sentido direto da reação, que é exotérmico. Aumento da temperatura favorece o lado endotérmico. Diminuição da temperatura favorece o lado exotérmico. E influência da pressão. É bom lembrar que a pressão só exerce influência considerável sobre substâncias na fase gasosa, certo? Então a gente vai colocar assim, se a gente pega essa mesma equação, todos os participantes estão em estado gasoso, e é isso que a gente precisa saber, são só os participantes gasosos, a gente vai perceber que nos reagentes nós somando o número de mol, 2 mols de NO e 1 mol de O2, vai dar 3 mols de volume. E aqui nos produtos nós vamos ter só apenas 2 mols de volume. Então, o lado dos reagentes tem mais volume do que o lado dos produtos. Primeiro caso, aumento da pressão. O aumento da pressão vai favorecer o lado de menor volume, ou seja, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado de menor volume. Nesse caso, o equilíbrio será deslocado para o lado de menor volume, que é o lado direito. Agora, diminuição da pressão. Quando se diminui a pressão, o equilíbrio será deslocado para o lado de maior volume, nesse caso para o lado esquerdo. Aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado do menor volume. Já que está aumentando a pressão, então ele vai comprimir o lado de maior volume, favorecendo a formação de mais produtos, né? A formação do outro caminho. Já na diminuição da pressão, favorece o lado que está com maior volume. Influência do catalisador. Bom, o catalisador não influencia no deslocamento do equilíbrio e nem na constante de equilíbrio. Também não altera no rendimento da reação. O catalisador, como já foi visto anteriormente e em cinética química, ele apenas aumenta a velocidade, diminuindo assim o tempo para que a reação atinja o equilíbrio. O catalisador é uma substância que acelera a reação, né? Ele dá um novo caminho para a reação, um caminho mais rápido para a reação. Então a função dele no equilíbrio químico é só fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Então, um resumo em geral, pessoal, com essa tabela aí, coloquei a influência externa, o deslocamento do equilíbrio e as alterações no Kc e Kp. Então, a adição de um participante no sentido contrário desloca o equilíbrio no sentido contrário. Não altera o Kc nem o Kp. A retirada de um participante desloca o equilíbrio no sentido do participante que foi retirado. Não altera no Kc e Kp. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Altera o Kc e o Kp. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico e altera o Kc e o Kp. Aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume e não altera, melhor dizendo, o Kc e o Kp. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume e não altera o Kc e o Kp. A adição de um catalisador não desloca o equilíbrio e nem altera o Kc e o Kp. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado e fique com Deus. Um forte abraço.